Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Maná Diário. Nós estamos aqui todos os dias ao meio-dia, trazendo para a tua vida uma palavra, trazendo ao teu coração uma palavra, logo em seguida uma oração. Então todos os dias tem alguém aqui para trazer uma palavra para você, amém? E que você possa compartilhar com alguém, abençoar alguma vida, abençoar um parente, abençoar um irmão, seja como for, que você possa, ter esse desejo de abençoar alguém, enviando essa mensagem, passando diante essa mensagem. Eu gostaria de trazer uma palavra que se encontra lá em Romanos 12, passagem bastante conhecida, amém? E diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes que, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Às vezes nós nos portamos dessa forma, né? A gente se depara com alguma situação, alguma circunstância, alguma palavra, alguma pregação, ministração, e aí nós dizemos assim: mas essa passagem eu já conheço, essa palavra eu já conheço, e a gente se arma, né? E aí o Espírito Santo ele fica impossibilitado de atuar, o Senhor fica impossibilitado de agir, de operar na nossa vida, quando nós colocamos a nossa forma de pensar, quando nós colocamos a nossa maneira de pensar e de enxergar. O Senhor fica impossibilitado de atuar, de operar um milagre, de operar alguma mudança. Mas quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, aí então o Senhor começa a operar, né? O Espírito Santo começa a operar no nosso coração, e o Espírito Santo começa a nos convencer da necessidade, da importância de se render a Ele, da importância da mudança, dos ambientes, dos lugares, né? Dentro de nós, as coisas dentro de nós que precisam ser mudadas. Até então nós achamos, né, que tá tudo bem. A gente acha que tá às vezes está abafando, né, até ter comunhão com Deus. Quando nós começamos a ter comunhão com Deus, o Senhor começa a mostrar a necessidade, né, de mudança, de que nós precisamos mudar. E ao mudar a maneira de pensar, amados, é pela palavra de Deus. Não existe outro meio, não existe outro caminho. O caminho é a comunhão com Deus, o caminho é a presença de Deus, o caminho é o Espírito Santo. Se existe alguém que pode transformar as nossas vidas, esse alguém é o Espírito Santo. Às vezes nós pensamos assim, eu vou falar com fulano e vou aconselhar. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso. De pegar e falar para a pessoa: olha, é assim, assim, assim. E às vezes a gente tem aquela ideia de que o fato da gente falar
E o fato da pessoa falar assim, amém, eu entendi. Ela vai sair dali, daquele momento, daquele ambiente, com a vida dela mudada e transformada. Com o tempo a gente entende que a pessoa, ela precisa, né? Ela precisa muito mais, é necessário muito mais, muito além do amém. Porque às vezes ela tá falando amém ali só para se livrar de você, só para se livrar, né, da gente. Ah, aquela pessoa chata, o pastor chato, a pastora chata, a pessoa, o líder chato. Então, para eu me livrar dele, eu vou dizer amém, eu vou dizer que eu entendi. Mas a verdade é que a pessoa ela começa a ser mudada, ela começa a ter a mente dela renovada, até então ela não quer, essa é a verdade, ela acha que tá tudo bem. E uma pessoa que acha que tá tudo bem, não tem como. Tem como uma pessoa mudar quando ela acha que tá bem? Quando ela acha que tá tudo certo? Aquela pessoa que para ela todo mundo tá errado, só ela tá certa. Ela é dona da razão, ela é dona da verdade, ela sempre está certa, ela é soberana em todas as questões, ela é soberana em todas as situações. Tem como uma pessoa dessa ter mudança se ela não reconhecer que ela está errada? E é na presença de Deus, é o próprio Espírito que nos faz enxergar, que nos faz entender. Então, muitas das vezes, né, ele fala aqui, a palavra está dizendo aqui, né, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Muitas das vezes a pessoa não quer ser transformada. A maneira que ela está totalmente encaixada, né, totalmente ali confortável naquilo que o mundo oferece para ela, mesmo tendo se convertido, mesmo tendo aceitado a Cristo, né, ela não passou pelo processo da comunhão, que na verdade eu diria que não é um processo que começa e termina, porque a comunhão é daqui para o céu, né? Nunca vai acabar para o cristão de verdade, para o cristão que realmente quer Deus. Então ele pula desse caminho de comunhão e fica ali naquele ambiente achando que está tudo bem, que está tudo muito bom, ele fica bem ali, confortável, né? E a Bíblia diz que nós não podemos nos amoldar, nós não podemos nos encaixar, nós não podemos nos conformar, nós não podemos nos alegrar, né? Não podemos estar ali e achar que está tudo bem, mas nós precisamos ter comunhão com Deus. Antes de ter a nossa mente renovada, nós precisamos entender que a nossa mente precisa ser renovada. Antes de ter uma mudança, nós precisamos passar, né, pela presença do Senhor, pelo toque do Espírito Santo, permitir que o Senhor fale o nosso coração, e é Ele que vai mostrar. É Ele que pode mostrar ao nosso coração de que nós precisamos de mudança. Até então tá tudo bem. Até então eu sou a pessoa perfeita, a pessoa que nunca erra, a pessoa que nunca falha, a pessoa que sempre tem razão, a pessoa que é a tal da pessoa. Então, amados, nós precisamos ter comunhão com Deus. Que nós não venhamos nos portar dessa forma achando que nós estamos abafando, mas que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos depender de Deus. Aí fora, esses dias eu ouvi uma ministração aqui no Maná mesmo, né, falando sobre lá fora, né, a ideia de independência, o conhecimento sobre independência é muito grande. Você não tem que ser dependente. O que é ensinado é que você não precisa ser dependente, que você precisa ser mesmo autossuficiente. Você não precisa depender dos outros, você não precisa depender de ninguém, de nenhuma forma. De nenhuma forma. De nenhuma forma. Você tem que ser uma pessoa independente.
E aí nós aprendemos, nós nos convertemos e o Espírito Santo nos mostra que quanto mais nós dependemos de Deus, mais nós amadurecemos. É mais perto e entendendo a cada dia que nós dependemos do Senhor para todas as coisas, nós vamos amadurecendo, nós vamos acertando. Porque até então nós fazemos as coisas, nós decidimos as coisas da nossa forma, fazemos da nossa maneira. E quando nós fazemos da nossa maneira, não pode dar certo, não tem como dar certo. Então nós buscamos ao Senhor, buscamos nos render, a ser dependente dEle, para que Ele seja aquele que vai controlar todas as coisas, aquele que vai direcionar a nossa vida, aquele que vai dar as instruções e aquele que vai dar o passo a passo. Lá fora, esse conhecimento é horrível, é ridículo, chega a ser ridículo. Tem gente que fala, mas você vai pedir direção de Deus. E tem aquela pessoa que fala assim, mas Deus está tão preocupado com tanta coisa, você vai perguntar isso para Deus, você vai pedir isso para Deus? Sim, sim. Cada passo que eu der, né, quem dera se todos nós sempre agíssemos assim, não só na dificuldade, não só no problema, né, que às vezes a gente se desespera e a gente pergunta para Deus, mas em todas as áreas, né, o Senhor quer que nós venhamos depender. Em todas as áreas o Senhor quer que nós sejamos dependentes. Quanto maior for a nossa dependência dEle, mais nós vamos estar amadurecendo por ser dependente de Deus, né? Não das nossas próprias decisões, dependentes do nosso sentimento, dependente das nossas emoções, né? Dependente daquilo que está ao nosso redor, mas ser totalmente dependente do Senhor, né? E aí o Senhor nos dar assim o passo a passo da nossa vida diária, amém? Então que nós possamos, se você não deseja que você peça, Senhor, me ajuda, tenha comunhão com Deus, e o Senhor vai te mostrar, né, o quanto é necessário, né, se aproximar ainda mais, o quanto é necessário mudar a sua maneira de pensar, e essa maneira de pensar será mudada pela palavra de Deus, amém? Dentro do padrão de Deus e não do padrão do mundo, amém? Que Deus abençoe a tua vida. Nós vamos orar nesse momento, que você coloque o teu coração nesse instante na oração, amém? Coloque aí a tua vida, vamos pedir que o Espírito Santo nos dê graça para andar em comunhão, e a cada dia a revelação, né? Que a revelação venha a cada dia ao nosso coração, da importância de mudar as coisas que precisam ser mudadas, transformadas, com o quanto a nossa mente precisa ser renovada. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos direcione e que o nome dele seja glorificado na nossa vida e através da nossa vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante da tua presença nesse momento as nossas vidas. Querido Espírito Santo, que no nome de Jesus o Senhor nos ajude, que a tua graça venha, Senhor, sobre nós, e que nós possamos, em nome de Jesus, ter comunhão com o Senhor, entregar a nossa vida, Senhor, o nosso coração, Senhor. Querido Espírito Santo, que haja comunhão, Pai. E a comunhão venha, Espírito Santo, a comunhão com o Senhor, venha nos mostrando, nos direcionando, nos guiando a toda a verdade, nos mostrando, Pai, o quanto nós, muitas das vezes, estamos moldados a este mundo, Pai, aos padrões do mundo e não aos padrões da Tua Palavra. Que no nome de Jesus nós possamos ser tão dependentes de Ti, querido Espírito Santo, que nós possamos confiar a nossa vida, que nós possamos confiar todas as coisas, que nós possamos confiar o nosso coração, Pai. A nossa maneira de pensar, Senhor, seja mudada
pela tua palavra, Senhor, que haja essa comunhão em nome de Jesus Cristo, a comunhão para entender o quanto nós precisamos mudar, e a comunhão, Senhor, em nome de Jesus, com a tua palavra, que vai nos mudando, que vai nos moldando, que vai nos fazendo entender, Senhor, que não podemos mais andar como velhos homens, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar. Que o Senhor venha tocando em cada vida, em cada coração, operando, glorificando, Senhor, o teu nome. Pai, que tudo aquilo que não é teu, não provém de ti, caia por terra desse coração agora, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Pai, a bênção do Senhor sobre cada vida, em nome de Jesus, e que nós possamos, Senhor, ter comunhão, e com a comunhão, à medida que temos comunhão, a nossa mente seja renovada pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, sejamos renovados e que nós possamos provar, que nós possamos experimentar uma mente renovada, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e até um próximo Maná.